professoras e professores, eu sou a professora Lisa Cavalcante. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de língua portuguesa, texto 16 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é entrevista, que pertence ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF12LP17, EF01LP22 e EF01LP24, e os descritores são os D6 e D7. As habilidades destacadas consistem em ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, considerando a sua ação comunicativa e o tema-assunto do texto. Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, esses e outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema-assunto finalidade do texto, e também identificar e reproduzir a formatação e a diagramação específica de cada um desses gêneros textuais, inclusive em suas versões orais. Os descritores dizem respeito a localizar informação explícita em textos e reconhecer o assunto de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente letras móveis que formem a palavra entrevista 2 vezes e 2 envelopes. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica, na qual os alunos montarão, utilizando as letras, o nome do gênero textual que será estudado e explorarão os aspectos fonológicos relacionados às letras e sílabas desse nome. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é oral e coletiva, aproveitem para observar o nível de argumentação dos alunos ao explanarem suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A escrita espontânea que os alunos farão na resposta da questão 2 revelará o nível de desenvolvimento da escrita de cada um, portanto, estejam atentos. Realizem a leitura do enunciado da questão 3 e da superdica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto.
Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente uma imagem da atriz Lorena Queiroz, filipetas de papel com frases curtas de informações a respeito da mesma, um saco surpresa e um microfone. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica que se relaciona com o gênero textual estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura oral do texto presente nas filipetas e estejam atentos para auxiliar os que necessitam de apoio. Essa ação possibilitará que vocês, professores, observem o nível de desenvolvimento da leitura de cada aluno. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As respostas dadas pelos alunos permitirão que vocês observem o nível de conhecimento dos alunos acerca do gênero textual entrevista e também sobre a personalidade entrevistada. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 4 a 7. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Formem as duplas levando em consideração o nível de desenvolvimento da leitura dos alunos. Dessa forma, possibilitem que pelo menos um aluno de cada dupla esteja em um nível mais avançado ou indiquem como serão compostos esses pares de acordo com os objetivos que traçarem. Não desprezem o momento da leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1. Lembrem-se de que a leitura silenciosa é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a resolução da questão 2, observem o desempenho das duplas e incentivem a troca de ideias nesse momento. Atividades em dupla possibilitam o desenvolvimento da escuta e a troca de opiniões, favorecendo o trabalho com as competências socioemocionais. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. As respostas dos alunos possibilitarão que vocês, professores, observem a habilidade deles em localizar informações explícitas em textos. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto,
considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 1 e do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Porém, especificamente nessa atividade, é interessante que os próprios alunos formem as duplas, uma vez que a entrevista pode estar relacionada à afinidade entre eles. É possível que os alunos tenham poucas experiências com a elaboração de perguntas. Uma sugestão seria conversar com eles sobre a estrutura das frases interrogativas, citando palavras que comumente as iniciam e também em relação à pontuação. Durante a resolução da questão 2, passeiem pela sala de aula, observando o nível de argumentação, a criatividade na elaboração das perguntas e o nível de desenvolvimento da escrita dos alunos. Aproveitem para registrar suas observações. Finalizem a atividade realizando a leitura do quadro ao final, com dicas para uma boa entrevista e convidem algumas duplas a compartilharem as perguntas que elaboraram. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a formarem dupla com o mesmo colega que realizaram a atividade 4. Leiam o enunciado e o quadro de orientações para a realização da entrevista, com fluência e entonação adequadas. Teçam comentários sempre que julgarem necessário. Durante a realização da entrevista, observem o nível de autonomia e o nível de desenvolvimento da escrita de cada aluno. Acompanhem atentamente esse momento, registrem suas observações e realizem intervenções quando for necessário. Finalizem a atividade convidando alguns alunos para compartilharem suas produções. Lembrem-se da importância de parabenizá-los, motivando assim seus processos de aprendizagem. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Orientem os alunos a comporem novamente as duplas com quem realizaram as 2 atividades anteriores. Cada um deverá ler em voz alta, apenas para sua dupla, a produção realizada na atividade 5. Leiam o enunciado da questão 2 e os itens, um por vez, disponibilizando tempo hábil para que as duplas discutam e respondam cada item. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução da questão 3 propõe aos alunos a avaliação do texto escrito por um colega.
esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 4. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!